Salve geral, começando agora mais um podcast, O Pior do Brasileiro, o seu podcast agora nessa quarentena semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins, tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, mas de verdade a gente não se orgulha nem um pouquinho. Você que nos acompanha pelas plataformas, pelos agregadores ou ainda aqui na nossa live do Facebook, você sabe que a gente sempre começa com um texto, mas hoje eu acho que não tem como a gente não começar com um texto lindo e profundamente triste do Lima Duarte, que foi divulgado essa semana nas redes sociais com o advento da morte do seu amigo. Vamos acompanhar esse texto, porque ele fala muito do que acontece, dos sentimentos, e esse vai ser o nosso primeiro tema de hoje. Vai ser o nosso primeiro tema de hoje, que é: a imprensa deve divulgar morte causada por suicídio? Vamos acompanhar o que disse o Lima Duarte. Eu te entendo, Miliaccio. Eu te entendo. Porque eu, como você, somos do teatro de arena. Com Paulo José, com Chico de Assis, com Guarnieri. Foi lá que nós aprendemos com Boal o que era preciso, era urgente que se pusesse o brasileiro em cena. Uma interpretação no Brasil dominado por essa interpretação de consumo determinada por Hollywood, posto que éramos uma colônia cultural, somos ainda. É urgente que se fizesse o homem brasileiro em cena, com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão. A alma brasileira, você foi o mestre. Você conseguiu colocar, e eu também. Colocamos em cena o homem brasileiro. Foi linda essa viagem, essa aventura foi espetacular. Nos dedicamos a isso, com denúrio, com ardor, com paixão, colocar o homem brasileiro, a alma brasileira em cena. Nós conseguimos isso no teatro de arena. Foi lindo. Depois, e é por isso que eu te entendo, veio 64. Pouco depois de 64, nós ficávamos ali na escada da Tupi, que tem até hoje aqui no Sumaré, o Dionísio Azevedo, o Walter Dust, o Túlio de Lemos, o Plínio Marcos. Ficávamos ali esperando a veraneio que viria nos buscar. Um carro daquela época. E um dia virou uma à direita ali na esquina da Tupi, encostou. Eu disse: é a minha. E todos disseram: é isso, Lima. Vieram buscar o Ariclenes. Esse momento tem uma coisa de tumor, fundo e úmido. Quando eu tive que me virar para o Dionísio e dizer: vai lá em casa e avisa que eles vieram me buscar. Diz para minhas meninas que papai volta, papai volta. Avisa lá em casa. E acompanhei os senhores até o DOPS, ali onde hoje é a Cracolândia. Aí, quando entrei numa sala sombria, num sofá, à direita, 2 cavalheiros sentados. Tuma, assistente do delegado Fleury. Estavam ali os dois se perguntando: quem é? Quem é? Não, é um ator. Estava nos cadernos do Prestes, é um ator. E eu fui prestar meu depoimento. A minha estada lá é uma outra história que oportunamente eu conto para vocês, mas garanto que é linda também. Por isso, por ter vivido esse momento, por ter pertencido à arena, eu digo que eu te entendo, Miliaccio. Agora, quando sentimos o hálito putrefado de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85, quando eles promovem agora
a devastação dos velhos. Não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. Mas espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Uau, com o Flávio Império, com você. E vamos nos encontrar que as piadas horrorosas que você contava, se viesse apontá-la. Nos encontramos logo. Olha, e para terminar, para os que ficam, eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hácaras em Os Fuzis da Mãe Carrara. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Tá aí, então, esse é o vídeo que o Lima Duarte trouxe, gravou, para comentar o advento da morte do seu amigo, o ator Flávio Midiati. É um nome italiano que a gente não conhece muito bem. E assim a gente começa o programa, começa esse episódio sempre pedindo a você que, se não se inscreveu ainda, se inscreva nos podcasts. Você também pode assinar os podcasts nos agregadores e deixar o seu comentário. Você que está assistindo pela nossa live também é o nosso convidado a comentar os assuntos. O nosso primeiro assunto de hoje, dando boa noite aos nossos debatedores aqui. Jason, começando com você, a imprensa deve ou não noticiar suicídios? Olá, Jason, bem-vindo. E Tramujas, boa noite, Marco, boa noite a você que nos vê pela live, boa noite a você que nos escuta pelas plataformas de podcast. O suicídio é um assunto um tanto quanto delicado, é tabu ainda, a morte em si ainda é um tabu. Tem-se por norma da imprensa não se divulgar assuntos correlacionados à prática do suicídio. Mas eu acho que na minha opinião, é uma ferida importante de ser tocada. É um assunto que deve ser levado em conta, dado a sua devida importância, para que as pessoas entendam, para que as pessoas saibam que isso é real, que existe, e que muitas vezes você pode, de repente, estender a mão para alguém que possa estar a caminho de cometer uma atrocidade tão grande a si próprio. Meu querido Marco Becker, o Marco Barracão, bem-vindo, olá. E aí, na sua opinião, o senhor que trabalha com jornalismo há tantos anos, trabalhou com jornalismo há tantos anos, a imprensa deve ou não noticiar suicídios? Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que nos escutam, que nos veem aí pela live. Então, Ednei, eu acho que quando você pensa em suicídio, essas pessoas elas queriam muito falar alguma coisa e às vezes não eram ouvidas. Então, eu acho que o que tem que acontecer é o jornalista fazer uma boa abordagem do assunto, né? Mas eu acho que sempre é válido a gente noticiar essas pessoas que gostariam de falar alguma coisa e não tiveram voz. Mas a abordagem é necessária que seja uma abordagem que saiba como ser feita essa abordagem para que não magoe os entes queridos, os entes que ficam, já estão sofrendo bastante, mas eu acho que a voz não pode ser calada, não. Muito bem, também está conosco aqui Tramujas Júnior. Olá, Tramujas, tudo bem? Você já ouviu a opinião dos colegas? A imprensa deve ou não noticiar suicídios, na sua opinião? Bem-vindo. Olá, boa noite a todos. De fato, eu acredito que não deveria, porque quando a gente fala do jornalismo, quando a gente estudava muito essa relação da comunicação, quando você noticia suicídio, você acaba estimulando algumas pessoas que estão num momento ruim, estão num momento difícil. Então, eu não faria isso. Não sou favorável. Então, nós temos aqui duas opiniões favoráveis, né? Até para, claro, dentro nós temos o Tramujas. Eu confesso a vocês que não tenho ainda uma opinião formada a respeito disso. Se por um lado eu penso que é um tema que a gente precisa tratar
e talvez fazendo uma comparação que as pessoas possam achar pouco convencional, mas e se a gente deixasse de tratar do tema das drogas, das pessoas que morrem com drogas, isso não iria incentivar que elas usassem, sabe? Então, você deixar de falar do assunto, ele deixa de existir? Não, né? Ele não deixa de existir. É fato também que o suicídio tem 300 causas diferentes e a depressão talvez seja a mais significante delas. Uma pesquisa identificou um aumento de depressão e ansiedade durante essa pandemia, desde o primeiro decreto de distanciamento social no Rio de Janeiro. Há quase 2 meses, a tesoureira Sandra Bezerra está fazendo home office. Com histórico de síndrome do pânico e depressão, ela conta como esse período tem impactado na sua saúde mental. Como Sandra, outras tantas pessoas estão vivenciando sofrimento psíquico diante das inúmeras perdas, não apenas de entes queridos, que cada um teve durante o período. Os efeitos do impacto desses quase 2 meses de isolamento na saúde mental das pessoas foram analisados em uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O estudo abrangeu outros 8 estados e aponta um cenário preocupante. Os resultados mostram que os casos de depressão praticamente dobraram, enquanto as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% no período. De acordo com o estudo, o sofrimento psíquico é maior nas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar. As mulheres são mais propensas do que os homens a sofrer com estresse e ansiedade durante a quarentena. A pesquisa foi realizada pelo Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva da UERJ, hoje está complicado, em parceria com o Yale New Haven Hospital, nos Estados Unidos. É uma situação bastante preocupante, né, rapazes, sobre essa questão, você unir tanto a saúde quanto essa questão de depressão, com essa questão de quarentena. Como é que a gente consegue aliar? Há muitos mecanismos sociais para isso. Redes sociais, temos o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar a qualquer momento. Algumas prefeituras fazem algumas ações locais para que as pessoas possam ligar e fazer aí o seu desabafo, mas é complicado nesse momento a pessoa que já tem algum tipo de sofrimento, Marco, ter que lidar com mais esse problema do Covid-19. Então, se me permite, só para completar o primeiro assunto, que tem relação com esse, eu acho que o problema maior não é nem você dar a notícia sobre o suicídio. É o sensacionalismo que alguns jornalistas fazem em volta disso, em busca, né, de uma maior visualização. Com relação à nossa saúde mental, eu falo para você, eu aqui em casa, de 2 uma, se continuar por mais 2 meses, se eu sair de casa, o risco de morrer de Covid. Mas se eu ficar em casa, eu vou morrer de cirrose, meu amigo. Que todo dia eu tenho que beber para dar uma esparecida, certo? Porque realmente é muito complicado. A gente não se achou nesse mundo ainda, né? A gente não se achou nesse mundo isolado, a gente está acostumado a viver em sociedade, essa coisa toda. É muito complicado esse assunto. Jason, queridão, e aí, Jason? O que você falou é verdade, porque se você não fala sobre um assunto, ele não vai deixar de existir. Ele vai continuar existindo, vai continuar persistindo. E uma coisa que eu queria complementar do que o Marco falou foi concordar que o Marco disse é a abordagem que é dado a esses casos. Tudo, uma história bem contada, bem abordada, tem tudo para passar a mensagem certa. Não é porque você, torno a dizer, não é porque você não fala sobre um assunto que ele deixa de existir. Não é porque não se fala sobre o elefante que existe na sala que ele vai embora. Então, é preciso que seja abordado, sim, e que se tome alguma
alguma solução, que se tome alguma atitude para poder dar voz a quem está querendo ser ouvido. Daí, Tramujas, algo mais a complementar sobre esse tema? Estamos aqui, o Gerson está nos assistindo, que estamos com algum problema na live, eu não entendi qual mas vamos tentar resolver, Gerson. Tramujas. Ouvindo os colegas, tanto o Geiso quanto o Marco, e aí até mudando um pouco do que eu tinha dito lá atrás, lá no início, realmente a imprensa sempre foi contrária e era objeto de estudo na faculdade, mas vocês têm razão, o que vocês me falaram faz bastante sentido. Entrar mais no mérito da depressão, da dificuldade do cenário de cada uma das pessoas, talvez isso ajude outras pessoas a se encontrarem e até buscarem soluções que às vezes para elas é difícil de achar, né? Então faz bastante sentido e de fato acho que vocês têm razão nesse sentido. Muito bem, então você está ouvindo o Pior do Brasileiro, o seu podcast nessa quarentena semanal. Teminha aí para a gente começar, né? Um teminha mais centralizado. Na próxima temporada a gente volta com aquelas questões absolutamente pontuais. A gente vai falar sobre temas específicos nos episódios específicos. Essa temporada a gente está fazendo um ampassé sobre tudo que está acontecendo durante a semana que se passou. Agora, queridos, não tá fácil o pessoal fazer qualquer tipo de isolamento, né? Vou perguntar para vocês especificamente, que vocês nos contem como é que está sendo a experiência de vocês com relação ao isolamento. Vocês acham que as pessoas estão seguindo, estão usando a máscara, não estão usando a máscara? Como é que está isso aí para você, Marco? Olha, eu não tenho saído quase, né? Saí por 2 vezes nessa quarentena, bem dizer, de poder ir buscar, de sair, de ver outras pessoas. Uma dessas vezes eu tive que ir a São Paulo fazer um bate-volta para buscar um negócio lá. São Paulo eu peguei condicionamento na entrada de São Paulo, né? E então você não vê as pessoas seguindo, as pessoas não estão tendo realmente, não estão seguindo o que os governos estão falando e não estão tendo o mínimo senso de pensar no que o mundo já está passando, o que já passou. E com relação à máscara, eu acho que a grande maioria está usando sim. É claro que sempre tem aquele idiota, né, aquele ignorante que vira notícia por fazer merda. A gente viu, inclusive, viralizou aí, né, Jason, o vídeo do cara que vai na farmácia e se recusa a usar a máscara, que ele está no direito dele, que ele pode usar a máscara onde ele quiser, porque ele vai sem máscara. Você deve ter recebido isso. Ele vai sem máscara e aí o atendente da farmácia, conforme é lei, ele fala: olha, meu senhor, eu não posso atender o senhor sem máscara. Dá uma máscara para o cidadão e aí ele coloca a máscara na cabeça como se fosse um grande, né, uma grande voz da população. Demonstrando toda a sua inteligência e sabedoria ao usar um aparato desse. Exatamente. É complicado. Como é que tá, você que tem um comércio que atende muitas pessoas, como é que você está vendo a experiência social? As pessoas estão usando máscara, Jason? Rapaz, eu vou te falar. Quando chega alguém sem máscara na copiadora, eu logo falo: por favor, amigo, põe a máscara. Existem 2 tipos de pessoa dois perfis que dá para enquadrar nessa situação. Tem o perfil do idiota, né? E tem o perfil do esquecido. Só esses 2. O restante entra de máscara já. O esquecido, ele te olha, faz aquela cara de surpresa e diz: verdade, realmente, eu tô com a máscara aqui, eu já vou colocar. Né? E aí a pessoa vai e põe a máscara. E tem o idiota, o imbecil, que fala: não preciso de máscara. Mas, amigão, eu não sou obrigado. Tá ali. Exatamente. Amigão, tá ali, é decreto, você precisa sim de máscara.
Não, que decreto. Eu falo, tá bom, se o senhor não vai usar máscara, não vou atender. E aí a pessoa fica do lado de fora lá, na copiadora, tentando se comunicar através de gestos, ou falando mais alto. Mas eu não atendo. Sabe, não usar máscara é um sinal de egoísmo e falta de respeito, sabe? Falta de respeito para consigo e falta de respeito para com o seu próximo. Infelizmente, é uma atitude comum e lamentável. Tramujas, como é que você está vendo? Você tem saído pouco, você me disse, mas quando você está saindo, como é que você tem visto? As pessoas têm sido conscientes usando a máscara? A maior parte das pessoas que eu vejo, sim, elas têm sido conscientes, mas sempre tem algum infeliz que acha que o direito dele é preponderante ao direito do outro, então ele só pensa nele. Então, se para ele tudo bem sair sem máscara, se ele estiver compartilhando o vírus, as áreas são das outras pessoas. Então, infelizmente, mostra muito do que a gente falou no programa passado, falta ainda empatia para as pessoas de entender que se eu não quero me preocupar comigo, que eu me preocupe com o outro. Né? Então, essa é a mudança de comportamento que essa pandemia vai ter que mostrar, começar a mostrar para as pessoas que não adianta só olhar para mim, eu tenho que olhar para o outro. Se eu não tenho medo de pegar o vírus, porque para mim é uma gripezinha, e se eu tiver um idoso próximo, se tiver uma pessoa mais velha próxima, se tiver uma pessoa que tem algum tipo de deficiência próxima, como é que eu vou tratar isso? Então, é esse olhar que eu acho que esse movimento vai ajudar muito, assim, esse movimento que a gente está sendo obrigado a passar de pandemia e reclusão, tem que obrigar a gente a ser um pouco mais humano, pensar um pouco mais no outro. Né? A Camila, que já virou nossa parceira aqui, a gente precisa convidar a Camila para fazer o podcast conosco, né? Ela falou assim, eu vi gente compartilhar máscara. Olha, não duvido nem um pouquinho, porque vamos fazer um comparativo aqui do que é compartilhar uma máscara. Imagine que você está usando uma camisinha. Certo. E aí você terminou de usar, o teu vizinho bate na sua porta e fala, tem uma camisinha para me emprestar? Você dá a usada para ele. Isso é compartilhar uma máscara. É igual. Agora, olha, mas que tem maluco que faria isso, hein? E normalmente as pessoas não lavam a máscara para compartilhar. No caso da camisinha, o cara também não iria lavar, né? Provavelmente. Viu? Um pequeno adendo sobre esse costume de usar máscara ou não. Cara, esse sábado, a minha patroa foi até o supermercado para fazer o rancho semanal. Certo. E existe uma rede de supermercados que inaugurou recentemente aqui no bairro. Mofado. É mofado. Não vamos dar Não vamos dar like, bro. Tá com o rabo preso, Tramuja? O mofado. Certo. E aí, ela chegando a uns 400 metros do supermercado, viu que haviam carros parados. Ela não parou na fila. E ela continuou. Falou, não, deve ser outra coisa. Cara, 400 metros de fila para entrar no supermercado. Para conhecer o novo super. Fora, para conhecer o novo super. É o shopping. Que esse é o shopping autorizado aqui. É o shopping autorizado a funcionar. Pode até ter lá o seu esquema de senhas e tudo mais. Mas, cara, imagina a muvuca. No centro de Curitiba, pessoas que foram comprar o presente para sua mamãe. Cara, o centro de Curitiba estava insuportavelmente cheio. Em tempos de pandemia, a galera está se aglomerando. Eu acredito, eu não quero profetizar coisas ruins, mas eu acredito que no prazo de umas 2 semanas a gente vai ter um boom de casos de Covid que vai ser para cego ver. Geison, só você olhar o pessoal que estava fazendo compra, se você for naquela fila normal, onde você tem o carrinho, não devia estar tão cheio, estava cheio, mas não devia estar tão cheio que os caras com cestinha. Né? Daí você nota, tipo assim, não, esse cara, para comprar uma cestinha, ele vem aqui de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então é isso que acontece. Eu notei isso quando eu fui no mercado. Eu notei que tinha muita gente fazendo aquela compra rápida e não tinha tanta gente fazendo a compra mensal ou a compra semanal.
Olha, gente, eu já dei a minha opinião aqui para vocês. Eu acho que o Tramujas, a conexão do Tramujas, ela é ruim no Wi-Fi e no 4G, né? Impressionante. Deve ser da Vivo, hein? Eu acho que não, acho que não. Enfim, Olha. eu já falei a minha opinião para vocês que a gente, na verdade, daqui a um ano, a gente pode descobrir que, cara, que porcaria se fizeram ficar em distanciamento social, isso aí pega no sinal do sol, esse Covid. Daqui a um ano a gente vai descobrir, cara, que porcaria vocês fizeram em ter saído para o mercado. Não podia sair para respirar. Ninguém sabe absolutamente nada sobre essa doença, é algo totalmente novo, é algo totalmente desconhecido e que a gente está aprendendo a lidar. Então, eu realmente não me sinto à vontade em criticar as pessoas que vão, como você disse, no centro fazer compra. Agora, eu me sinto à vontade em criticar as pessoas que vão no centro fazer compra e não se cuidam. Não estão nem aí, não usam uma máscara, não usam uma luva, não usam álcool em gel, pô, é de graça, tem toda a entrada, tem que cuidar. E aí a gente, né? O brasileiro é um bicho legal, porque ele faz comédia com tudo, né? Tudo é motivo para uma paródia, para uma sátira. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu não lembro de quem era, mas era de um baiano falando que a máscara está virando um patuá. Marco, o que é um patuá? Patuá dentro da macumba, né? Dentro da Umbanda, do Candomblé, é um artigo que você faz com algumas coisas que são predeterminadas para te proteger. Então, tem gente que, porque acha que a máscara está pendurada na orelha, tá tudo bem, tá tudo certo. Não vou pegar o corona. Porque a máscara está no queixo, ali para baixo da boca, tá tudo certo, tá tudo bem. Também não vou pegar o corona. Patuá é que nem o feijão que o Valdomiro está vendendo, então não é só da macumba, desculpe. Então, esse é o melhor do brasileiro. Pessoal adiantando pauta desde 1910. Bom, o tema agora para a gente comentar, está na hora de afrouxar a quarentena, sim ou não, depende. Vamos se valer aqui um pedacinho da matéria da CNN que falou sobre isso. E falou sobre isso como? Através do nosso querido, maravilhoso, sensacional presida, né, que resolveu criticar. Quem que ele resolveu criticar? O governador do Maranhão. Aliás, vocês não me elogiaram, que agora vocês estão ouvindo o áudio dos vídeos que eu coloco aqui, né? Para criticar. Vamos ver essa matéria aí da CNN. Para falar que o presidente Jair Bolsonaro fez um post hoje de manhã, ele postou um vídeo que mostra policiais entrando num ônibus e questionando ali, perguntando para os passageiros para onde eles estavam indo. A gente tem as imagens desse post. O presidente diz o seguinte: documento e declaração de que vai trabalhar, se não tem, desce. Assim o povo está sendo tratado e governado pelo PCdoB do Maranhão. E há situações semelhantes em mais estados. O chefe de família deve ficar em casa, passando fome com sua família. Milhões já sentem como é viver na Venezuela. Vamos acompanhar as imagens agora. Enfim, gente, aí acontece ali, na semana passada ou retrasada, nós trouxemos o caso do comerciante, que era Pernambuco, salvo engano da minha parte, estava lá trabalhando e tinha um decreto para que as lojas permanecessem fechadas, e ele acabou sendo preso. Eu disse aqui para vocês que achavam que tudo aquilo era muito exagerado, que não deveria ter acontecido aquilo. Vocês contextualizaram que lei era lei. Lei era para ser seguida. Ainda é para ser seguida desse modo aí, Tramujas? Eu acho que desse modo, eu acho que a maneira sempre é ruim, né? A maneira muito brusca, mas na Europa eu tenho amigo na Itália, pessoas que não tinham autorização para sair, que foram pegas na rua, foram direcionadas para casa. Eu acho que tudo
Tudo depende, eu acho que depende da maneira também, mas que tem que ser mandado para casa. Se é uma lei que está obrigando a ficar em casa, tem que ficar em casa. Por que ele não falou? Por que ele não falou? Por que ele não falou? E aí, Jason? Por quê? Então, E aí, Jason, meu querido? Que o senhor vai passar pano contra o que o senhor mesmo falou daquele outro dia, não? Não passarei pano de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que existem jeitos e jeitos. Já diz minha mãezinha. Existem jeitos e jeitos de fazer a coisa. Tá Pelo fácil. jeito. E aí, Pelo Marco? jeito tô brincando. Olha, meu, é difícil o negócio aqui hoje. Eu vou pegar mais ou menos esse gancho que o Jair estava falando. É assim, né, Ednei? Eu acho que a medida, a lei foi colocada, a forma de... Cara, a polícia faz isso com outras coisas também. Eu não estou aqui colocando a instituição polícia em xeque. Estou colocando as pessoas, né? Tudo que é feito de pessoas, existem erros e acertos. O que acontece é que, às vezes, o decreto é certo, mas a forma de agir foi errada. Mas eu acho que deve ser assim. Né? A gente viu vídeos na Índia que os caras tomaram um monte de porrada por estar saindo na rua, sabe? Então, eu acho que o decreto é válido, certo? Mas não a forma como foi executada. Eu também, eu acho exatamente isso. Talvez a gente devesse, Tramuja, seguir o exemplo argentino. O exemplo argentino, o que é? Cada oficial que te pega na rua é uma multa. Tem que procurar, acho que é R$6.000 se for converter. Então, assim, quer ficar na rua, tiozão? Vai na tua. Você vai na fé, vai na boa, que a vida é tua. Mas cada agente da lei que te pegar é R$6.000. Talvez, ao invés da gente tratar essa questão na brutalidade, na violência, e tô com o Marco, não é criticando a polícia, porque é o instrumento que eles têm naquele momento ali, né? Eles estão cumprindo uma ordem, e talvez a gente devesse fazer doer no bolso, né, Tramujas? concordo plenamente, e aí a gente tem um exemplo bom de um cidadão bem tosco, que é o presidente da República, que não estava usando máscara até então. Lá em Brasília, a partir de hoje, tinha uma multa para quem não fosse pego na rua não usando máscara, hoje ele estava de máscara. Então, se para o Jair Bolsonaro a multa funcionou, para o cidadão tosco também vai funcionar. É verdade, é verdade. Hoje, pela primeira vez, desde que ele, como direi, estreou o cercadinho lá, né? Pela primeira vez ele usou máscara. Ele não explicou muito bem. Nem quando ele foi no STF, né? Nem quando ele foi no STF, ele usou a máscara. Então, vamos ver. Bom, seguindo nesse tema, olha, o brasileiro, ele é sensacional por conta disso. Como é que a gente vai evitar, gente, que as pessoas vão para a rua? Ué, tem esse aqui que ele contou pra gente, é só a gente seguir exatamente o que ele falou. É no tiro, é na porrada e é na bomba, se é o caso. Assim as pessoas não vão sair à rua. É o prefeito de Trizidela do Vale, no Maranhão, que aí, inclusive, é onde tá a PM, tá pegando todo mundo lá. Vamos ver. Isolamento é pra estar dentro de casa, não é nas calçadas, não. As coisas tá sério. Então só pode dizer isso aqui para depois. Peraí, eu vou tirar porque eu acho que vocês não estão ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então eu vou pôr novamente, porque é muito engraçado isso aqui. É sensacional. O prefeito de Trizidela do Vale, no Maranhão. Vamos lá. Não querer culpar prefeito A, prefeito B, vereador, governador, não. Cada casa tem que fazer a sua parte. Prefeito, a gente observa, e lá nessa questão... Vocês vejam que é um programa de televisão, principalmente, né? Da região do Cuscuz, a gente nota ali uma aglomeração de pessoas que não estão fazendo nada. Estão lá apenas para ver o movimento. Para ver a água, para ver o Rio Mearim como não visse água. Se mora até no Ceará que não tem água no Rio Grande do Norte. Já presenciei pessoas com garrafa de bebida em quadriciclo, curtindo ali com as meninas e tal, aquela coisa toda. Chegou, pelo que eu já percebi, uma hora que a sua paciência acabou, né? Esgotou, porque toda a cobrança tá vindo. Nós estamos
o nosso funcionário da saúde com nervos da flor da pele. Trabalhando, a secretária está trabalhando aí 24 horas por dia. As enfermeiras do PSF doidando, correndo, cuidando do povo, para não deixar ninguém cair dentro dos abrigos. Outra coisa, tem um filho de uma zégua aí que tá indo fazer visita, vai fazer visita na casa da sua mãe, porra. Não vai pra dentro de abrigo, não. Dentro de abrigo não é pra ir fazer visita, não. Você vai levar contaminação lá pra dentro. Não precisa, não. Quando você dá a pessoa sair, você vai lá na casa dele, faça a visita na casa dele. Por que você não visita ele na casa dele? Vai visitar lá no abrigo pra tu levar a doença. Então, as coisas agora vai ser assim, vai ser no grito, na porrada, no spray de pimenta para as pessoas aprender. Será que o brasileiro quer ser diferente de todo mundo, não quer respeitar as coisas? Tá vendo os outros países, todo mundo respeitando? Agora mesmo a Olimpíada foi cancelada. E as pessoas respeitando, e aqui, e pela eletricidade o povo não quer respeitar, rapaz. Não existe isso. Depois quer vir esculhambar com fulano, com ciclano, com Beltrano. Então, Botinho, quero agradecer aqui. Dizer um pouco, me desculpa as palavras, mas as palavras têm que ser duras, tem que ser verdadeira, tem que ser honesta. Sensacional, gente. É sensacional. Tá aí o prefeito que trouxe a realidade dos fatos para o mundo. E aí, por que o brasileiro, afinal de contas, se acha que tem que ser diferente? Não tem, né, rapaziada? Tá certo, prefeito Jason? Pois olha, eu peguei o bonde andando aí e pela energia que ele passa, pelo entusiasmo que ele transmite, provavelmente ele está convicto que ele está certo, né? E eu acho que, de certa forma, ele está. Tá certo, prefeito Marco? É indignação de ver perder eleitores, né, meu? Porra, pelo amor de Deus, quem que vai votar em mim ano que vem? Esse negócio aqui é... Mas ele tá certo. Ele tá conseguindo se comunicar com a população. Eu nem sabia que tinha Olimpíada esse ano. Era para ter, gente, era para ter. Jason, mas então... É complicado, Jason. Aí fica complicado, Jason. Para você ver como o esporte é minha prioridade. Mas, rapaz, olha. O que? Bom, e aí, Tramujas? Olha, esse prefeito de Trizidela é legal, porque eu nem sabia que existia uma cidade chamada Trizidela, já ficamos informados, mas tem uma coisa muito legal que ele fala ali no discurso, é sobre esse povo aqui quer ficar vendo o rio passar, quer ficar vendo a água correr, não sei o quê, aqui não é interior do Ceará que não tem água, foi bem elucidativo, muito interessante o discurso. Eu achei, o melhor eu achei o apresentador do programa falar, tem moço que fica com a água na mão vendo as meninas, e lá e não faz nada. Sensacional. Bom, você está ouvindo o Pior do Brasileiro, o seu podcast nessa quarentena semanal, em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Para comentar, para participar durante a semana, por favor, dê nota lá, dê estrelinhas para o nosso podcast, assine o nosso podcast nos agregadores, nós estamos em todos eles. Né? Na segunda-feira, 8 e pouquinho, quando o Jason e o Tramujas não atrasam, a gente faz a nossa live. Hoje foi a primeira vez. Obrigado. Dá um descontinho, patrão. Hoje o dia foi estranho. Ainda continua estranho. Estão acontecendo coisas inexplicáveis aqui. Bom, e neste momento nós estamos discutindo, está na hora de afrouxar a quarentena? Qual é a sua opinião? Para a gente aperitivar ainda mais essa nossa discussão, olha que bonito, né? Porque as pessoas, eu já falei para vocês, nós precisamos decidir se estamos num país democrático ou não estamos. Né? Em tempos de coronavírus, não quero não, querido. Em tempos de coronavírus, baladas clandestinas reúnem centenas de jovens em Curitiba. E assim, é sensacional, gente. Uhul! Olha só. Com as casas noturnas fechadas em Curitiba e região metropolitana devido à pandemia de coronavírus, as baladas estão a todo vapor. Na última sexta-feira, 8 de maio, quer dizer, antes de ontem, nós estamos gravando esse programa dia 11 de maio,
Uma balada com cerca de 500 pessoas aconteceu em uma chácara do bairro Campo Comprido, em Curitiba, com direito a DJ, muita bebida e até banho de piscina para os mais corajosos, já que estava frio. A festa de ontem, como todas que têm acontecido em Curitiba e cidades da região metropolitana como Colombo e Piraquara, foi organizada pelo WhatsApp. A entrada custou 50 pila. E o cardápio de bebidas era bem diversificado, de cervejas artesanais a vodkas importadas. Muitas pessoas, inclusive, postaram imagens da festa nos stories do Instagram, sem nenhum pudor. Entre os participantes da balada, algumas influencers curitibanas, essas influencers precisam fazer um curso, né? Com mais de 50 mil seguidores. Questionado sobre o período de aglomeração em tempos de Covid-19, um dos participantes da balada não pensou duas vezes. É cada um por si, dane-se o mundo. Outra garota disse que a festa de ontem foi a terceira que compareceu desde o início da pandemia. Ninguém aguenta ficar sem sair da balada, né? É isso mesmo, Jason? Né? Lógico que é, lógico que é. E olha, vou falar uma coisa para você. Ednei, você já é velho desde que você era criança, né? A gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém. Mas eu já fui jovem. Há 20 anos atrás, eu estava com os meus hormônios explodindo, tava com a sexualidade à flor da pele, né? Existia a necessidade de contato social. Cara, eu dou graças a Deus de não ser jovem nos tempos de hoje. Porque, cara, se não poder sair de casa, se não poder socializar, se não poder tomar uma birita, dar risada com a galera, cara, isso é horrível, é ruim. É ruim. Para uma pessoa jovem e normal, cara, é necessário a socialização, é necessário esses ritos de festejo. E aí, Marco, né? É necessário os ritos? São necessários os ritos de festejo? Fomos, e daí? Né? E daí? Né? Né? Eu acho assim, eu concordo com o Jason que quando a gente é um pouco mais novo do que a idade que a gente tem hoje, né? A gente quer sair, a gente acabou de falar sobre essa coisa das pessoas estarem em quarentena, estarem com síndrome do pânico, e o jovem tá cagando, né? Tudo acontece com o resto, com eles não acontece nada. Então, bora lá, vamos tomar uma vodka, vamos pirar o cabeção, que é melhor, mas enquanto, é por isso que eu falo, enquanto não tiver uma unidade nesse país e de tentar passar realmente como a situação está, de realmente todo o governo tentar se unir em volta, não vai ter nem aquela coisa de tipo assim, a pesada foi lá mesmo. Quando você consegue realmente falar a mesma palavra de toda a sociedade está falando, tipo assim, é grave, vai existir uma discriminação que vai fazer o jovem pensar duas vezes antes de ir. Principalmente ele postar o vídeo no Instagram. Eu não sei se eu concordo, porque, cara, o jovem, a pessoa que tem 19, 20 anos, cara, dos 18 até os 25, vamos lá, sendo menos criterioso. Cara, você tem uma sensação de imortalidade, você acha que você vai viver para sempre, cara. Você não sente o peso do tempo nas costas. É uma idade, é uma época que você tem energia e disposição para fazer tudo isso, e que você não tem merda nenhuma na cabeça. Você não para pensar, porra, eu vou numa festa dessa, vou lá ficar com a gatinha, vou dar uns beijos na boca, e eu não sei, talvez vai que a gatinha tenha o Covid. E aí? Mas Vou voltar para casa e vou abraçar meu papai e minha mamãe, vou passar Covid para eles também. Eu discordo um pouco de você. Eu discordo um pouco de você. Na nossa época, que você não tinha quase mídia social, essa coisa toda, você cagava e andava mesmo. Só que hoje o jovem ele quer ser aceito, muitas vezes. Ele quer ter uma imagem, essa coisa toda, tal. Então, eu não estou falando que vão ser todos, mas eu estou falando para você que eu creio que iria melhorar bastante se tivesse, como eu falei, uma unidade que mostrasse que essa doença é grave e que não é legal você ir em balada, que não é legal você postar que está indo em balada e incentivar outros a irem também. Vamos lá, tá legal, e eu quero apimentar um pouco mais esse nosso debate,
E aí eu já tô vendo que vai ter grita, que Ednei, seu direitista, bolsonarista, esquerdista, maudistista, birirista e etc. Olha só, uma pesquisa, ciência, daqui a pouco a gente vai falar de ciência, hein? Mais de 66% dos novos infectados em Nova York estavam em casa. Um dado apresentado pelo governo de Nova York, pelo governador de Nova York, o Andrew Cuomo, vai na contramão do que dizem os especialistas e das práticas adotadas pelos governos em todo o mundo. No epicentro do coronavírus, nos Estados Unidos, o país mais infectado e com mortos pela Covid-19, cerca de 66% das pessoas que foram infectadas pela doença nos últimos dias estavam dentro de suas casas. Os dados preliminares foram apresentados pelo governador na quarta-feira 6 e envolviam cerca de 1.000 pacientes em 100 hospitais em Nova York. É chocante para nós, disse Cuomo. Isso é uma surpresa esmagadoramente. As pessoas estavam em casa, acrescentou. Segundo a CNBC, os dados da pesquisa conflitam com as garantias anteriores que Cuomo deu, afirmando que o isolamento poderia impedir a transmissão das pessoas. Enfim, antes de a gente entrar na encrenca, primeiro é importante dizer o seguinte, que esta pesquisa é uma pesquisa de um pedaço. Então, ela não está dizendo que todos os novos doentes de Nova York tinha dos 66% novos infectados estavam em casa. Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que do universo de 1.000 pessoas que estavam doentes, que foram testadas em 100 hospitais dos Estados Unidos, 66% delas estavam em casa. E, evidentemente, aí a gente não está falando de que ela não saiu, que a gente não está falando que ninguém veio de fora e trouxe a doença. O número frio da letra é esse. E antes de passar a bola para vocês, meus queridos debatedores, quero trazer outro dado que é interessante, que o Tramujas aqui já me desdisse, né? Mas eu, como sou uma pessoa que perdoa e esquece sempre, conforme vocês estão vendo aqui, claro, Paraná tem um dos piores índices de isolamento social do país, é o que mostra uma pesquisa feita pela empresa Inloco, que usa como base de dados a localização dos celulares, mostra que o Paraná apresenta um dos piores índices de isolamento social dentre todas as unidades da federação. No entanto, mostra o estudo, apenas 39,65% dos paranaenses estão em isolamento social, conforme dados do dia 9 de maio, sábado agora. Em todo o Brasil, apenas os estados de Goiás, com 37,44%, Mato Grosso, com 38,03%, Mato Grosso do Sul, com 38,69%, Tocantins, com 38,77% e Rio Grande do Norte, com 39,57%, apresentavam índices mais baixos que o paranaense. Na última quinta-feira, inclusive, uma reportagem publicada pelo Bem Paraná, um portal, mostrou que nenhum dos municípios paranaenses apresentava índice de isolamento social considerado adequado para controlar a disseminação da Covid-19, que é de 70%. O município com melhor índice é Ariranha do Ivaí, com 66,7%, enquanto a cidade de Fênix tinha o menor índice de isolamento social, com 22,92%. Em Curitiba, o índice era de 44% na última quarta-feira. Então, agora eu jogo a bola para vocês, meus queridos debatedores, porque, apesar do Paraná ter um dos piores índices, ele é apenas o 18º em contaminação. Ele está, nesse momento, com 38% das suas UTIs ocupadas, que também é um dos menores. 58. Não tá Ednei, 58, foi atualizado. 58 de RPC saiu hoje. De Curitiba, estou falando do estado do RPC Paraná. Saiu hoje, Ednei. 58%. Curitiba. Você já apanhou para mim semana passada, hein? Quer de novo? Tá cortando, mas mostrou, eu tô falando em Curitiba, mostrou de 34% para 58%, cresceu 24% de uma semana para outra. É isso que eu tô falando. No Paraná é 38%.
E aí, rapazes, como eu falei, acho que nada sabemos sobre essa pandemia aí. Quem quer começar? O Tramujas, que está animado aí para me contradizer. Vai lá, Tramujas. Não, primeira coisa, eu acho que a pesquisa é engraçado, porque essa pesquisa de Nova York, quando o governador de Nova York falou, o que foi apresentado num primeiro momento aqui no Brasil é que tava se conflitando os dados do isolamento desde o início. E, na verdade, o que essa pesquisa que o governador fez questão de dizer que era uma amostragem de 1.000 pessoas que estavam internadas nos hospitais de Nova York. E ali é que foi a leitura de que as pessoas, mesmo em casa, estava havendo contaminação. E tiveram vários políticos, inclusive um ex-ministro, defendendo que o fim do isolamento baseado nessa pesquisa, sendo que a pesquisa não replicava o início do estudo, mas um pedaço final do estudo. Então, essa é uma coisa que deve ser combatida. Em relação ao isolamento, é o que você falou lá no início, e aí eu concordo plenamente. Eu acho que cada município entende qual é a sua capacidade de atendimento e entende qual está sendo o movimento de internet. A gente vai descobrir que o Covid ele derruba redes de internet. E aí, Marco? Então, nunca acho que foi, se alguém falou, não coloco fé no que a pessoa falou, mas nunca foi falado que isolamento é sinônimo de imunidade, que você não vai passar por isso. Sempre foi uma questão até de logística mesmo, de você conseguir dosar as pessoas que vão estar necessitando de uma UTI. E a gente não tem essa... acho que país nenhum do mundo, né, tem essa capacidade de conseguir receber aquelas pessoas que estão sofrendo demais e têm que ser entubadas, essa coisa toda. Então eu acho que não tem muito porquê. Só cortando um pouquinho, não é isso só, né? Porque você precisa entubar o cara que sofreu um acidente de carro, você precisa entubar o cara que foi atropelado, e aí o isolamento social tira do jogo esse tipo de acidente e deixa as UTIs, entre aspas, livre, aí sim, para o cara da Covid. Isso mesmo. E assim, isso a gente falando sobre você estar com a UTI lotada, nós estamos chegando na época do inverno no Paraná, começando a esfriar, essa coisa toda, você está falando desses números no Paraná hoje, esses números eles significam há 15 dias atrás o isolamento como estava. Isso a gente já aprendeu, né? Tanto que a gente tem 14 dias lá que você tem que ficar em quarentena. A gente vai saber, fora o próximo podcast, no outro, a gente pode trazer à tona essa conversa que a gente estava tendo hoje, né? Para a gente saber como que evoluiu tudo isso daí. Jason, querido, e aí? É o impacto do todo, e não... Olha, eu não sou infectologista. Ninguém quer aqui, né, Jason? Eu não entendo muito bem o mecanismo de propagação do vírus. Agora, do pouco que a gente tem visto, e tem visto com bastante frequência até na mídia, é que ou você está 100% isolado, ou você está 0% isolado. Não tem um meio termo. Por exemplo, aqui em casa, apesar da minha esposa estar 24 horas por dia dentro de casa com os meus filhos, ela não está em isolamento. Porque eu estou saindo, eu trago de fora alguma coisa. Então, ok, pode ser que 66% dos casos lá tenham sido diagnosticados por pessoas que estavam em isolamento. Mas será que eles estavam em isolamento mesmo? Será que não tinha nenhum fator externo? Aqui, cara, e vou tirar assim vou expor um peso que eu tenho carregado desde o começo dessa quarentena. Eu me sinto extremamente preocupado dia e noite se acontecer alguma coisa aqui em casa, porque eu vou ter na conta, eu vou saber que o causador disso fui eu. Então, realmente, se eu pudesse, se existisse uma maneira de eu ficar em casa, cara, eu ficaria. Sem sombra de dúvidas, eu ficaria. Mas não dá, não tem como. Mas Jason, eu acho que não é bem por aí, porque, tipo assim, você tem que pensar assim, você está indo trabalhar, você está lá fazendo suas coisas, mas se não houvesse isolamento, se fosse um oba-oba, em vez de você ter contato com 100 pessoas, você teria acabado tendo contato com 200, 300, né? Então eu acho que é isso que a gente está tentando minimizar, é uma roleta russa.
Às vezes você deu um tiro só no dia, você viu, encostou em uma pessoa, essa coisa toda. Diferente de você ver 100, 200, 300, 400. A probabilidade vai ser muito maior. É que a quarentena real no Brasil não existe, né? Se for pensar que os médicos estão indo para casa. Né? Quando você fala em quarentena, como aconteceu na Europa, eles ficavam em... Realmente a gente está com uma dificuldade. Bastante importante na conexão do Tramujas. Bom, para a gente encerrar esse assunto aqui está na hora de afrouxar a quarentena, e aí a gente vai se encaminhando, que nós temos o Brasilinidade, aqueles fatos pitorescos, né? Hoje de manhã, um estudo fez um comparativo entre a Covid-19 e a febre amarela que aconteceu em Nova Orleans. Qual que era o estudo? O que aconteceu em Nova Orleans ali na virada do século XIX? Né? A galera pegou a febre amarela e começou a rolar uma divisão de classe entre os aclimatados, que era o que chamava a época. O que eram os aclimatados? Aqueles que tinham pego a febre amarela e já tinham se curado e estavam de boa, né? E a galera que ainda não tinha pego e não sabia se ia pegar ou não, e etc. Era a época de escravidão. Os escravos aclimatados começaram a valer 3 vezes mais do que os escravos não aclimatados. Então, você ter a febre amarela virou um diferencial, virou uma nova casta da sociedade. Os políticos da época, já vi isso em algum lugar, diziam que a solução era todo mundo pegar a febre amarela. Galera, todo mundo pega a febre amarela, e aí a gente vai ver quem é que vai ter o privilégio da imunidade, né? E na época eles lançaram um selo que as pessoas apresentavam depois de ir ao médico e o médico atestar que elas eram de fato aclimatadas. O problema da época era que os médicos se recusavam a atender os pobres e os negros. Ou seja, mesmo que eles de fato estivessem estivessem aclimatados, eles não tinham direito a esse passaporte. Para fazer um paralelo, e é isso que o estudo fazia, a China tem isso hoje. A China tem, você apresenta um QR Code e o seu QR Code diz qual é o seu grau de passaporte. E se você lembrar, há umas 2 semanas nós trouxemos aqui no nosso podcast aquela empresária curitibana que queria que as pessoas que não quisessem trabalhar, né, se apresentassem para que elas ficassem marcadas. E aí, gente, esse paralelo, Jason, vale? A gente está vivendo um tempo complicado, a gente está vivendo um tempo difícil, cara. É uma fase que... Tá complicado mesmo, concordo. E aí, Marco, esse paralelo vale, não? Hein, mas o que aconteceu? Você caiu, claro. Não. Você travou assim. E aí, Marco, esse paralelo vale ou não? Como o Geiso estava falando, a gente está em um momento que a gente vai estar começando tudo de volta. Eu acho que talvez isso daí vai acabar rolando. Acho que talvez é um mundo novo, uma coisa nova. Por que não, né? Por que não? Para evitar tudo isso, para realmente a economia não parar, essa coisa toda. Agora, a gente está num país que, se isso acontecer, vai ser o último país do mundo a acontecer, acho. Você veja bem, Ednei, o nível de mortalidade desse vírus no mundo inteiro, ele é de 3,5%, né? No Brasil, ele é 7%. Por que ele é 7% aqui? Será que não está vendo subnotificação? Será que a gente não tem muito mais? Por quê? Porque a gente não tem teste. E daí se prova na mortalidade, muitas vezes. Então, mesmo falando, tipo assim, nós estamos com poucos estados aí com 100% de UTIs lotadas 100%. Então, essa mortalidade não vem porque deixou de atender uma pessoa, né? Então,
voltando ao assunto, eu acho que talvez isso daí vai ser uma coisa normal para a gente, talvez daqui a alguns anos. E aí, Jason, vamos tentar completar o seu pensamento? A gente está vivendo um período inédito. A gente não teve uma pandemia assim, tão global e tão bem retratada. Nunca. Hoje a gente tem o advento da internet, é tudo, a informação é na hora, a informação é rápida. Teve a gripe espanhola, se não me engano, foi a última grande pandemia do planeta. Eu estava conversando com a minha mãe hoje e perguntando, conjecturando, cara, até quando vai isso? Tá, a gente tem que manter o distanciamento social. Até quando? Será que daqui para frente a gente não vai mais poder se abraçar? Será que daqui para frente a gente vai ter que manter esse distanciamento seguro? Cara, é estranho e apavorante. Acho que quem que ficou? Todo mundo ficou aí, não? Eu até achei estranho, esses dias. Eu vi uma amiga minha e a gente já teve outros contatos, essa coisa toda. Ela é amiga da família, essa coisa toda. E daí ela chegou, a gente já está acostumado, ela vem na minha casa, a única pessoa que a gente vê fora da família, bem dizer. E eu falei, aí eu cheguei nela, ela chegou em mim e me deu um beijinho no rosto. Eu falei assim, nossa, quanto tempo que eu não sabia o que era um beijinho no rosto, né? É até estranho, né? Tramujas, queridão, e aí, quer complementar alguma coisa? Você ouviu o paralelo do estudo Covid versus febre amarela? Não. Singelo. Não, só tô de ouvinte, porque essa internet não vai ajudar. Tá complicado, né? Tá complicado. Bom, então acho que vencemos esse assunto. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre se está na hora de afrouxar a quarentena, né? A minha opinião, eu já falei, para mim nós não deveríamos estar no tal do isolamento social dessa maneira, mas sim multando muito fortemente aqueles que não seguirem as premissas. Premissa quais elas? Luva, máscara, álcool em gel, não fazer aglomeração, não fazer show, esse tipo de coisa. Até porque nós não temos certeza. Parece que o isolamento social é a melhor saída, a gente não tem certeza sobre isso. E, evidentemente, posso estar falando a maior groselha desse mundo todo. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar esse assunto? Não? Tá tudo certo. Por mim, fechou o pau. Você está ouvindo o Pior do Brasileiro? Podcast semanal. E agora vamos falar daqueles assuntos que, assim, engrandecem a vida daqui. Olha só que coisa singela, que coisa bonita, que coisa legal, que coisa, digamos assim, curiosa, né? Motorista é sequestrado e caminhão com 5 toneladas de alimento é roubado na Radial. Motorista foi liberado após o saque. Caminhão não foi recuperado. Aí, à tarde, Corinthians e patrocinador entregam quase 5 toneladas de alimento na Oeste de São Paulo. Maldade com os corintianos aí. Curioso, né? É um assunto curioso. E esse assunto... Gente, semana passada eu fiz uma defesa aqui do presidente Bolsonaro, vocês lembram? Que eu disse que a gente deveria separar o governo Bolsonaro do homem Bolsonaro. Vocês lembram disso? Mas eu não sabia que ele não era mais presidente, né? E que ele tinha passado o cargo. Vocês sabiam disso? Para mim foi surpresa. Capixaba descobre ser presidente da República ao pedir auxílio de R$600. Desempregada teve benefício então é por isso. negado pelo governo por ocupar cargo mais importante do país. Segundo informações da carteira de trabalho digital, ela tenta corrigir o erro, mas não sabe como fazer. E olha só que interessante, né? O outro vínculo que ela também não sabia que tinha está impedido de contar com a ajuda federal, é que ela é de auxiliar na secretaria pela prefeitura
de Vila Velha. E tá aqui o print dos R$600 dela, que é uma pessoa que é presidente da República Federativa do Brasil. Você sabia que tinha mudado nosso presidente, Trabujas? Não sabia, mas já votei nela. Acho que é um bom nome. Pelo menos vai apaziguar muita coisa aí. Ei, Marco, agora você imagina... Então, Pode falar. Você imagina quanta fraude existe. Porque ela tem 2 empregos, que ela não sabia que tinha 2 empregos, e evidentemente esse chamou a atenção porque era presidente da República. Se tivesse escrito ali que ela era só secretária de Vila Velha, provavelmente a gente nem ia saber do fato, não estaríamos aqui conversando sobre esse fato. Se imaginou quanta fraude existe sem que saibamos a verdade sobre elas, né? Por isso que nós estamos no Brasil, o país do cartório, de se assinar como verdadeiro, de tudo isso, né? Você tem que fazer porque a gente vive correndo atrás de fraude. O brasileiro sempre inventa uma coisa nova, daí você tem que inventar uma lei nova, aí você tem que inventar uma modus operandi novo. Essa coisa toda para você conseguir pegar essas fraudes. Agora, já em tempo, vou com o Trabujas. Se ela realmente é presidente do Brasil, eu boto minhas fichas que as coisas vão começar a melhorar um pouco. Né? Gente, quer participar desse debate, não? Eu tive que cuidar de alguns assuntos home office aqui. Me ausentei, não estou a par. Muito bem. O mal do home office. Para continuar o nossa brasilidade, né? O pior do brasileiro de fato. Olha que beleza. A FUNAI devolve fotos de Sebastião Salgado em resposta à campanha por índios. Então, o que aconteceu? A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que é um órgão federal, decidiu devolver 15 quadros com imagens do fotógrafo Sebastião Salgado. Para quem não sabe, Sebastião Salgado é um dos mais premiados fotógrafos brasileiros de todos os tempos. E o Marco, que é fotógrafo profissional, vai poder falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E eu fiz que seja feito um leilão das obras para arrecadar dinheiro para os povos indígenas no contexto da pandemia da Covid-19. A medida é uma resposta à campanha internacional promovida por Salgado na semana passada, que teve enorme repercussão e que pedia ações do governo Jair Bolsonaro e do Congresso em defesa das etnias indígenas, especialmente as isoladas por conta do novo coronavírus. Isso aqui é a síntese do Brasil, não é não, gente? Com certeza. Personificação é você querer individualizar uma crítica e achar que aquilo é pessoal, quando na verdade é uma discussão sobre algo relevante, que é o índio, que é o momento em que o governo tem que se preocupar sim com os indígenas, e você como governante esquecer um pouco disso, deixar isso um pouco de lado e achar que aquilo é uma crítica pessoal, e não é. É uma discussão sobre a nação em si. E aí, Marco, fala um pouco do Sebastião e sobre esse tema todo. Então, o Sebastião Salgado, ele é um dos maiores fotógrafos do mundo. Quando se trata em natureza, então, ele é um dos maiores fotógrafos do mundo. Ele é muito engajado em ecologia, ele fez diversos documentários, show de bola, no Polo Norte, em diversos lugares. Ele teve contato com tribos indígenas que ninguém mais teve contato, elas são proibidas de mostrar a localização delas. Ele é um puta nome dentro da fotografia. Aí eu te pergunto, você tem uma obra ou diversas obras na tua parede de um cara que é ícone, ele está deixando história em vida, né? Umas imagens que ninguém tem. E daí, porque o cara fala alguma coisa, você vai lá, tira o quadro e devolve para ele fazer leilão, então. E, cara, é como o Trabujas falou, você personifica as coisas, né? Você leva em consideração aquela pessoa, fique de birra com ela, vou vender tudo que é dela, tá entendendo? Né? Aí eu não quero mais saber dessa pessoa aqui. Cara, é esse nível que a gente está tratando no Brasil hoje. Politicagem em tudo. Lamentável, realmente lamentável. E teve um fato, acho que no ano passado, né, que o Chico Buarque de Holanda era para ganhar um dos prêmios em Portugal, um dos grandes prêmios aí da cultura brasileira,
e não conseguiu ganhar porque faltava a assinatura do presidente da República. Daí, como ele era esquerdão e não sei o quê, não vou assinar, ok, acabou. Enfim. Bom, vamos continuar aí a nossa jornada pela brasileirada, né? Pelo pior de brasileiro, mas não sem antes, Jason, você trazer um pensamento, uma mensagem, pensamento do dia com Jason, sexta-feira 13. Qual é o pensamento, Jason, por favor? Imagine, a morte do CNPJ é terrível para o empresário. Ele pode perder o capital e não ter mais nada para vender, a não ser a sua força de trabalho, sendo obrigado a virar trabalhador. Olha, que beleza. Tramujo, o senhor que é do mundo corporativo, o senhor pode elucidar o que está escrito aqui, por favor? Isso aí é incrível, quase... né? O cara disse que o empresário não trabalha, então é isso. Isso aí é vai quase ser obrigado a trabalhar. Fala, Jason. Isso aí é quase um batatinha quando nasce para adultos. Nada mais do que isso. Mas é bonitinho o verso. Eu, sinceramente, né? Não fui capaz de entender o que... O que o cara tá falando foi bem o que o Tramujas traduziu. Ele está dizendo que o empresário não trabalha. O empresário tem boa vida e que quem trabalha são os outros que trabalham para ele, né? Entendi. E daí quando não tem gente que trabalhe para ele, ele vai ter que trabalhar para alguém, para mover, né, a roda da economia. E vamos entender que quem falou isso foi um economista, professor da Unicamp, né? E um pesquisador. Então, não é um Zé Qualquer que está falando isso, né? Então, vamos lá. Continuando, o pior do brasileiro já... Olha só que coisa beleza. Você está todo mundo preocupado aí? Por que vocês estão preocupados? Vocês são ricos. Investidor tira dinheiro da XP Investimento após dono dizer que pico de Covid nas classes altas passou. Após o presidente da XP Investimento, Guilherme Mentimol, ter afirmado que o pico do coronavírus já passou na classe alta, mas o problema é que o país tem muitas favelas, o investidor se revoltou e viralizou nas redes sociais, após tirar todos os seus investimentos da corretora. Deve ter feito uma falta danada, né? Murilo Kazak não hesitou em recomendar a todos os investidores que possuem carteira na empresa fazer o mesmo. Eu tirei todos os meus investimentos da XP imediatamente após esta declaração. Recomendo você tirar também. Existem lugares menos cruéis para você investir. E aí, Tramujas, é mais uma daquela que a imprensa deu uma sacaneada ou o cara falou mais do que devia? Ele falou mais do que devia. E, na verdade, editaram bonito, porque ele estava falando da questão da classe mais alta, porque ele queria considerar ocupação de UTIs em hospitais particulares. E que agora seria mais difícil, porque teria mais ocupações em UTIs do SUS. Mas, obviamente, que ele fez um posicionamento de maneira errada e acabou causando um certo desgaste ali. Marco, cada dia mais você precisa estar de olho no que você fala, né, Marco? Com certeza. Com certeza. Mas eu estava até comentando sobre essa situação agora há pouco com a minha esposa. Ele foi infeliz. Mas sabe aquela pessoa que ele é economista, ele não tem o hábito, quer dizer, ele até tem o hábito de se comunicar, mas não é feliz, às vezes, no como se comunica. E o cara fica centrado na parte da economia. Humanas. Isso mesmo. Aí, poxa vida, ele acabou pisando na bola. Não foi isso que ele quis dizer, mas acabou dizendo e pegou muito mal mesmo. Não foi só esse investidor, não, hein? O cara não foi, não. Dizer alguma coisa que fizesse sentido. Nesse meio aí, e eu sou uma pessoa que gosta ali de estar investindo, essa coisa toda, pegou muito mal, não é só esse investidor que ele está perdendo, não. Olha, aproveitando e fazendo um jabá aqui, eu e o Tramujas temos um podcast de mercado chamado Meu Mercado, né? Na semana passada eu falei, ele foi totalmente contra, para mim, no Brasil e no mundo, não é uma coisa de brasileiro, no Brasil e no mundo, as pessoas não estão nem aí com as atitudes das empresas se elas ganharem dinheiro. Então, enquanto a XP estiver fazendo um bom trabalho, para mim, ó,
Então, nem aí, eles até saem, dão lá uma voltinha e dali a pouco, opa, deixa eu voltar aqui. E aí o exemplo que eu trouxe é o da Vale do Rio Doce. Aconteceu o que aconteceu hoje, a ação... Quer dizer, hoje nós estamos vivendo aí um momento conturbado, né? Mas logo depois a ação valia mais do que valia antes da crise toda. Ednei, eu vou fazer uma... Vocês aceitam colocar um pouco de humor nesse podcast de vocês? Claro, eu vou passar um link para você. Eu vou colocar um link, passar um link para vocês, certo? De um grupo no Facebook de investimento que você coloca a mão na cabeça e fala assim, eu não acredito que eu estou investindo o meu dinheiro junto com essas pessoas que estão levando o mercado para esse lado. Você fala assim, esqueça fundamentalismo de você fundamentar a empresa, esqueça análise gráfica, esqueça de você entender tudo isso. Hoje mesmo, as pessoas falam assim, eu vou investir mais em R Brasil, certo? Porque está caindo bem, tá entendendo? E Brasil, se você for olhar as notícias dela hoje, você tá, meu Deus do céu, né? Via Varejo semana passada, nossa, minha Via Varejo vai bater 12, eu tenho certeza. Como é que você está pensando nisso? Eu tenho certeza. É um cassino aquilo, meu amigo. É um cassino. Bom, seguindo aqui o nosso querido o pior do brasileiro, olha só, quando você não consegue o que quer, você põe no peito e vai embora. Bolsonaristas ameaçam invadir STF e Congresso com apoio de militares da reserva. Então, eles estavam lá e disseram que, se nós não conseguirmos o que queremos, vamos invadir. E aí é importante a gente lembrar que, assim, o STF... ele está sendo provocado diariamente por todos os apoiadores do governo, incluindo o próprio governo. Então, há de haver uma resposta sempre. Por isso, a resposta nem sempre é o que as pessoas gostam. Mas vamos ver aí o que as crianças falaram. Olá, pessoal. Ao meu lado, o comandante Paulo, conhecido nas redes sociais pelos seus vídeos feitos aqui em Brasília. Nós estamos, mais uma vez, convocando todo o povo brasileiro a vir para Brasília. As pessoas do estado de Mato Grosso, estamos lhes aguardando, comandante. Gente, olha só, nós temos um comboio organizado para chegar a Brasília até o final dessa semana, no dia 8 de maio de 2020, pelo menos com 300 caminhões, muitos militares da reserva, muitos civis, homens e mulheres, talvez até crianças, para virem para cá, para Brasília, para nós darmos cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos por aquela casa maldita ali, Supremo Tribunal Federal, com 11 gangsters que tem destruído a nossa nação, aliados ao Fórum de São Paulo e ao narcotráfico internacional. Então, venham para cá para que a gente possa, unidos por fim, a toda essa canalice que está atormentando a sociedade brasileira. Venham para Brasília. Não deu muito certo, né, Marco? A galera não aceitou o convite, né? Não, eu vou falar para você, talvez até esteja antecipando pauta, mas vou fazer o quê, né? A gente não tem bola de cristal. Ô, Geizão, vou te falar uma coisa. Lembra que você falou assim, a pessoa tem que pegar mesmo, né? Que essas pessoas que sejam contra o Covid, essa coisa, então é melhor que sejam elas que peguem. Não é que aconteceu isso? Continuo com a mesma linha de pensamento. E não é que aconteceu isso, seus pedidos foram atendidos, Jason. O cara que estava chamando aí, ele ia trazer uma carreata de 300 caminhoneiros e acabou não indo. Foram perguntar para quem que... Por que o cara não veio? O cara está na UTI com Covid-19. Ai, que dó. Ai, que dó. Estou falando para vocês, está faltando simpatia. Deu certo, né? Ei, gente, estou falando. Vocês precisam ter mais amor no coração. Cara, mas aí é que tá, eu não desejo mal para ele. Eu realmente não desejo mal. Como é que alguém deseja que o cidadão, senhor Jason Vendramin, como é que alguém deseja que o cidadão pegue Covid e você não deseja mal para ele? Como isso é possível, Jason? Porque com a mesma intensidade que eu desejo que a pessoa pegue o Covid, eu desejo que ela fique boa. É sério, eu não tô sendo hipócrita. É verdade. Eu quero que a pessoa pegue
Covid, mas que ela, eu rezo para que boa. Eu entendi assim. Eu peço para que ela fique boa, mas que ela experimente na carne. Mas eu entendi mais ou menos assim, sabe, Jason? E Ednei Tramujas. Como você entendeu? Vamos lá. Se a gente tem 10 pessoas, certo? E essa daqui fala mal, certo? Eu não quero que essas outras aqui peguem, eu quero que só essa aqui pegue. Então é melhor você, tipo assim, já que você duvida, então é menos pior que essas aqui peguem do que você pegue, entendeu? E é então melhor que essa aqui pegue. E foi o que aconteceu com isso daí, ué. Entendeu? Entre, como fala, né? Como falava o nosso antigo Borghetti, né? Entre ele e eu, melhor ele, né? Bom, gente, já se encaminhando para o final, vamos, olha, agora para encerrar os brasileiros, tem mais, né? Mas não vai dar tempo, infelizmente. Oportunidade de negócio. Enquanto uns choram, outros vendem o lenço. Já falei para vocês. O Oscar Meta, não sei nem ler o nome do cidadão, Metzavalt, fundador da Osklen, decidiu vir a público pouco mais de 24 horas depois da opinião pública massacrar a empresa pela decisão de vender máscaras de proteção ao coronavírus por R$ 147. Ele minimizou as críticas e, contrariando o posicionamento da própria marca, anunciou que voltará a vender o acessório. A divulgação viralizou tanto que batemos recorde de visitas ao site ontem e hoje. Festejou e ironizou o empresário em um comentário no Instagram. Na sequência, ele anunciou que a Osklen produzirá uma segunda leva de máscaras para comercialização. Vendemos quase tudo, todas as máscaras, vamos repetir a produção, críticas são sempre construtivas, mesmo que tenham sido desonestas e de um certo ódio. A marca, justificou Oscar. Seu anúncio, porém, desmente a própria empresa. Na tarde da quarta-feira, dia 6, a Osklen enviou uma nota para a coluna do Léo Dias, que é da onde a gente está lendo essa matéria, informando a decisão de suspender a venda e que era o momento de repensar o projeto. A suspensão, pelo visto, não durou nem um dia, porém, Oscar, após comentar, resolveu voltar atrás e apagou a publicação que ele tinha mesmo feito. Jason, oportunidade ou oportunismo? Oportunismo, sem dúvida nenhuma, 100%. Agora, vale aquela máxima, né? Enquanto houver otários no mundo, malandro não vai morrer de fome. E é o que está acontecendo, cara. Você acha que se você vai pagar aí 150 conto numa máscara, você vai estar mais protegido do que aquela que pagou 10, do que aquela que ganhou a máscara? Tá, não. Já é Marco, oportunidade. Oportunidade, com certeza, certo? Porque você não precisa comprar a máscara de 147. Tá entendendo? Ele está colocando para o perfil de pessoas que querem comprar a máscara. Se você não tem R$147, você compra de 3, de 5, de 10. E pronto, você vai estar protegido da mesma forma, como você acabou de falar. Agora, compra de R$147, quem quer comprar? Quem quer comprar? Né? Então, para mim, é oportunidade. É claro que aí, por falar em marca, aí a marca poderia fazer alguma coisa melhor, sei lá, de cada 10 máscaras vendidas, uma nós vamos doar inteira para fazer máscara para distribuir para a população. Aí é outra coisa, certo? Que a marca poderia fazer. Mas eu acho que ela não deveria cancelar a venda, não. Ela deveria continuar, é oportunidade. Tramujas, oportunidade ou oportunismo? Oportunidade, porque ela não era a única máscara do mercado. Existem máscaras caseiras, muita gente fazendo máscara em casa, você encontra nas farmácias agora com facilidade. O que eu enxergo é que provavelmente ele tirou porque a venda não foi o esperado. Mas com certeza oportunidade, porque se tem alguém que quer comprar, por que eu não vou vender? E se tem outras máscaras mais baratas, as pessoas não estão sendo obrigadas a comprar a máscara dele por R$147. Então, com certeza, oportunidade. Mas não deve ter vendido tudo. Acho que ele encalhou ali com o produto e aí arrumou uma desculpa para sair do mercado. Eu acho, Tramujas, que vendeu absolutamente tudo. Eu também discordo veementemente do Jason. É uma oportunidade. Você acha assim, como eu falei logo no começo aqui do episódio, nós não conhecemos essa doença. De repente, a gente vai chegar à conclusão que vamos ter que andar de máscara pelos próximos 10 anos.
A gente não sabe o que é esse futuro que está nos... Você acha que não vai ter máscara Louis Vuitton? Não vai ter máscara Dolce & Gabbana? Não vai ter máscara com pedras de Strass, Swarovski? Vai ter. Já tem, né? Acho que... Vai ter. Essa é a realidade. Eu me vejo obrigado a refazer minha fala e voltar atrás. Eu não tinha olhado por esse prisma, falha minha, mão à palmatória, oportunidade. Não é oportunismo, não. Agora, Gente, só se deixa... Quando há Mas como é que vou contradizer uma verdade dessa? Gente, a gente pode citar, vamos lá, você falou que eu estava adiantando a pauta, mas até agora eu não ouvi ela. Numa dessas eu já vou até dar o gancho para a gente cair nela. Né? Oportunidade é o cara vendendo da Oscar a máscara. Oportunismo talvez seja o cara que detém o monopólio da cura no Brasil, que é o feijão do Valdomiro, certo? E tá super inflacionando o feijão. Milão não, né, cara? Eu já falei, aqui na minha mão é 3 por 900 e tá tranquilo. Antes da gente falar do Valdomiro, a gente precisa primeiro contextualizar. Então, o que está acontecendo? Olha só que absurdo isso. Os líderes evangélicos estão criticando o endeusamento da ciência na crise do coronavírus. Ele é assinado por 17 líderes evangélicos de várias partes do país. Entidade que reúne líderes evangélicos pelo país, a Coalizão pelo Evangelho, publicou um manifesto em que critica o endeusamento da ciência no combate ao coronavírus, além de apontar a existência de uma crise de autoridade no país. Agora, me perdi aqui. Testemunhamos a triste politização e o endeusamento da ciência dentro da comunidade científica que poderia e deveria se apresentar de forma mais objetiva. Há conflitos de dados e interpretações sobre como tratar a pandemia, afirma o texto, que tem pelo título Pela Pacificação da Nação em Meio à Pandemia. Rapazes, Marco, querido, quem a ciência é para pensar, para colocar a ciência em primeiro lugar? Isso não é um absurdo no seu modo de ver? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Então, já fala o jargão. É assim, né? Você vê um país que já há um ano vem cortando essa quantidade de verba que vinha cortando para a ciência, né? De um monte de cientistas nossos que estavam lá fora, foi cortado esse montoeiro de verba, essa coisa toda, o pessoal saindo fora do Brasil. E aí você vê essa situação agora. Isso aí é só o final de uma história que começou lá atrás, há um ano. Aí vem essa pandemia para adiantar tudo. Sabe? A ciência é complicada, né? Por que a ciência faz isso? E aí, Tramujas, quem a ciência pensa que é? E aí, antes de você comentar, até porque a gente está atrasado, não vai dar tempo, a gente não vai dar tempo de fazer o nosso quadro de lives, viu, Jason? Que o senhor tinha preparado com tanto carinho, nosso quadro de lives, infelizmente não vai dar tempo da gente fazer. Mas o que acontece? O Ministério Público está pedindo... Cadê a liberdade de expressão nesse país? Eu falo para vocês que nós não temos liberdade de expressão, vocês não me acreditam. Enfim, o Ministério Público está pedindo a retirada do ar de vídeos do pastor prometendo cura para a Covid. E aqui tem o título do UOL que está errado, o título, prometendo cura falsa. Ele promete a cura verdadeira. Tá? O Ministério Público Federal solicitou que o YouTube tire do ar vídeos nos quais o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, anuncia uma falsa cura para o novo coronavírus por meio de vendas de sementes de feijão. O órgão deu prazo de 5 dias para a empresa tomar as devidas providências. Não há cura ou mesmo vacina para a Covid-19, confirmada até o momento pela Organização Mundial de Saúde. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também afirma que não há remédio aprovado para a doença no momento e quer propagandear falsas curas pode ser passível de punição. Aí os evangélicos, meu querido Geiso, tem razão, estão endeusando. Por quem falou que o feijão não pode curar o coronavírus? E olha, não é qualquer feijãozinho, não. O feijão é gravado a laser. Não sei se vocês atentaram para esse detalhe, mas o feijão é gravado a laser. Sabe Deus se não é untado pelo próprio Valdomiro Santiago
digo, Santiago, né? Vem escrito no feijão, dá-te uma bênção. Vai que o poder está na palavra. Cara, nós vivemos num país tão surreal, né, meu amigo? Tão surreal que até a lenda agora, até a história de infância a gente tá vivendo, né, cara? A gente tinha, né? João Pé de Feijão lá, aquela coisa toda, cara. Só falta você pegar a tua vaquinha mimosa, vender, pegar o dinheiro e dar pro pastor. Tá entendendo? Já imaginou você chegando na loja de eletrônicos lá, você joga 3 feijãozinhos em cima do balcão e fala, eu quero aquele PlayStation 4 ali. Porra! Pelo amor de Deus. O senhor aceita PlayStation 4 lá como forma de pagamento, Jason? Não, mas feijãozinho do Valdomiro acho que tá em alta, hein? Tá em alta. Tramujas, é o que dá misturar ciência, religião e política, né? Rapaz, gente, vamos fazer uma vaquinha, comprar uma Vamos achar, vamos. Tá feia a coisa, tá feia a coisa. Não é possível. O cara é um condomínio, de um dos mais ricos condomínios de Curitiba. Uma vez eu fui visitar o Tramujas na casa dele, o porteiro falou, não, entrega por trás, não pode entrar aí por trás. E aí, essa internet... Não, vamos aproveitar 5 segundos aí e falar, olha, gente, vamos anunciar com a gente aí, a gente tá precisando dar uma força pro Tramujo, né? Senão... Obrigado. É isso aí, Marcão. É isso aí, Marcão. Acho que eu vou seguir a linha do Valdomiro. Pedir uma ajuda. Mas não vou começar com 1.000, vou começar com 100zinho, né? Com 1.000 é meio pesado. Pagando a internet já tá bom. Gente, final de programa, prometi para vocês que não ia passar de 1h30, não vamos mesmo, vamos deixar de falar muita coisa mesmo. Eu queria discutir com mais tempo com vocês 3 coisas gringas. Participante do MasterChef é expulsa após servir ave crua com penas em forma de protesto, uma coisa sensacional, né? Por vingança, caminhoneiro passa por cima de Ferrari do chefe que valia quase 4 milhões de reais. Argentina e Paraguai fechando a fronteira com o Brasil, dizendo que com o Brasil não dá para fazer fronteira, que vai todo mundo morrer aqui e acabou, não tem jeito. E organizador de manifestação bolsonarista pega a Covid-19, que é o fato aí que o Jason já trouxe para a gente, e além da Juliana Morrone, que era amigaça do Alexandre Garcia, disse, está gagá, tipo Regina Duarte. E também, infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer o nosso quadro de lives, né? Essa semana tinha live muito bacana. Tinha o pastor que soltou o pum ao vivo, não sabendo que estava sendo gravado. Teve o cara da CNN que achou bonito comentar com a parceira dele do lado que o Bruno Covas ia se... né? Caso decretasse o lockdown. Tem a sensacional entrevista da Regina Duarte, que deu piti ao vivo lá, saiu, que o tempo da ditadura era o melhor tempo do mundo, e beleza, e nada acontecia. E tem também a live do Alok, que tirou o sono do síndico em São Paulo. Jason, obrigado, Tramujas, obrigado, Marco, obrigado. Você que nos acompanhou na live, segunda-feira que vem, 8 e pouquinho, nós estamos ao vivo novamente. E você que está nos ouvindo pelos agregadores de podcast, a gente reforça, comente, assine o nosso podcast e dê as estrelinhas que você achar por bem. E você que nos viu e quer comentar, discordar, elogiar, o Pior do Brasileiro Podcast, @gmail.com. Tenham todos uma ótima semana, sejam todos muito felizes. E até a semana que vem. Tchau, gente. Beijo na alma. Vocês estão desenterrando mortos. Que Tchau. isso? Valeu. Beijão.